Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Pessoal vem entrando aí, esperando o Humberto entrar para fazer a companhia junto comigo aí. Aí, o Humberto chegou. Alô, Alô? Fala, Humberto. testando, certinho? Estamos escutando. Eu acho que sim. Pessoal, dá um retorno aí para ver se tá legal a chamada, se o áudio tá bom, se tá travando, se não tá. Está ouvindo nós dois, a imagem tudo certo. Lembrando que a Tá um pouquinho internet. escura a sua imagem, Humberto. Cara, se eu abrir a janela ali não dá pra ver nada, daí fica muito clarão. Tá Não, 880 tranquilo. aqui, mas acho que tá legal. Beleza. Eu coloquei um abajur aqui na minha frente, tá dando. Eu peguei um LED aqui, mas não adiantou muito não. Iluminação, improviso. Beleza. Daqui uns dias eu Ó, vou pôr pessoal aquela já. redonda, sabe? Aquela luz lá que Eu comprei uma dessa pra, profissional. pra gente. Então. Eu comprei uma dessa. Só que não tá comigo não. Depois eu pego ela. Ó, o papai entrou aí, Humberto. Olha lá, grande Luiz Humberto. Beleza. Vamos esperar um pouquinho. Então, gente, hoje a gente vai tentar espantar um pouco o fantasma da auditoria que muita gente passa aí. Então vai ser mais um bate-papo mesmo, não é palestra, não tem apresentação nenhuma aqui no meu computador, a gente vai meio que trocar uma ideia mesmo e querer saber um pouco de você. Já tem algumas perguntas aqui que a gente vai tentar desmistificar isso. A ideia é trocar ideia com vocês também. Às vezes vocês possuem algum receio, algum medo que quer perguntar o porquê disso, a gente Aqui tentar tirar nós isso da não estamos em cabeça. auditoria, pode perguntar, fique à vontade. Normalmente eu vi que tem algumas pessoas no qual eu já fiz auditoria, normalmente só a gente fala, e a gente fala bastante, então fiquem à vontade também. A ideia não é auditar ninguém aqui, sim trocar uma ideia bem tranquilo para acabar com esse medo aí. Eu ia pôr até aquela música do Caça-Fantasma aqui, só para dar um... Hoje realmente é o... Felipe, ó, em off da auditoria, posso perguntar isso? Hoje vocês podem perguntar à vontade, pode ficar tranquilo. Aquela hora que você fala assim, ó, deixa a auditoria de lado, acabou, E... vírgula, continua, fique à vontade, é hoje. É hoje, aproveite. Acho que dá pra gente começar. Eu tô vendo que tá cheio de auditores. O Felipe lá do Rio tá aqui já. Ninguém Já precisa vi que a Tamires entrou. Matheus, Ana Paula. O próprio Evandro. Nayara. Legal. Tem até o moço lá, tem o pessoal de Fortaleza, Léo, Rogério aí, bem legal, gente. Sim. Bacana. Então hoje a gente vai falar com os auditados, mas eu quero saber um pouco dos auditores também, né? Para saber se os auditores são desses que põem medo ou não. Né? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a live então. Então, para quem não me conhece, eu sou o Felipe, hoje eu sou responsável pela parte operacional, diretoria operacional da GQ Brasil e gestor da unidade de Minas Gerais e Espírito Santo, tá? Responsável pela parte de auditorias nesses estados. Humberto? Meu nome é Humberto, hoje eu estou com a parte da diretoria comercial da GQ e sou responsável pela unidade da auditoria São Paulo. Desde 2015 já, se eu não me engano. A gente vem fazendo esse trabalho. Tem tempo já, hein? Nossa, então, rapaz, você já estava vendo. Passa muito rápido. Bom. Então, gente, apesar de eu atender Minas, Espírito Santo, Humberto e São Paulo, onde vocês mandarem a gente vai. Pode ficar, que nem eu falei, tem um grande norte ao sul do país. Tem uma galera aí do Nordeste, eu gosto muito de ir lá auditá-los e conversar também, tá, gente? Não é só auditar, não. Então, pessoal lá, então, em qualquer lugar do Brasil a gente pode estar atendendo vocês. Então, gente, acho que a experiência do Humberto, igual ele falou, já tem 5 anos que ele está na GQ. A experiência dele como auditor, ele já chegou sendo auditor praticamente, né, Humberto? Isso. Já chegou fazendo os cursos de auditor. E eu já tenho um pouquinho mais de tempo, já deve ter uns 10 anos de gestão da qualidade já. Desde quando eu me entendo por gente, quando eu comecei a trabalhar, já foi trabalhando com gestão de qualidade. Então, auditoria, eu fui a vida inteira consultor, de uns 7 anos para cá, eu fiquei basicamente na parte de auditorias mesmo. Então, gente, eu já recebi algumas perguntas aqui, mas eu queria que vocês postassem aí por quê, né? Por que vocês têm medo de auditoria, né? Explica aí é o auditor que dá medo, é a situação da auditoria que dá medo. Queria que vocês me explicassem um pouco, vai mandando que depois a gente vai respondendo, mas eu e o Humberto nós vamos falar um pouquinho aqui também. Eu comentei com você esses dias, a gente como auditor, a gente acha até meio
às vezes engraçado. Olha lá, medo que tem nas consultorias do Humberto. Humberto. Tem um pessoal realmente que fala, nossa, Humberto, eu sonhei com você a semana toda. Eu falei, nossa, gente, calma, relaxa. O pessoal fica muito preocupado mesmo. E assim, a gente até discutiu um pouco antes de fazer a live. Acho que a gente tem uns porquês. A gente imagina alguns porquês, né, desse nervosismo. E a gente vai discutir um pouquinho aqui. O que vocês tiverem, por favor, vai colocando pra gente, hein? Então, gente, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, o que o auditor vai fazer na sua empresa, né? Qual que é a função do auditor, né? A gente fala que o auditor ele vai lá justamente para, o que deveria ser, na verdade, né? O auditor ele está lá na sua empresa para agregar valor, não é demagogia, não é conversinha de auditor, não. Mas o auditor, se ele não for seu parceiro, ele não é um auditor, tá? Então o auditor ele quer ver o sucesso da empresa, assim como o consultor seu. O auditor nada mais é que eu falo sempre nas minhas reuniões de abertura, ele é quase que um segundo olho do consultor, né? Às vezes alguma coisa passou despercebida pelo consultor, o auditor ele tenta cercar isso daí. Então, se o auditor não te ajuda, se o auditor, você tem medo dele, de conversar com ele, você pode ter certeza, ele não é um auditor que está agregando para você, ele está mais rival seu do que seu companheiro. Tá? Exatamente. Deixando claro, gente, a auditoria não é fiscalização, não é Ministério do Trabalho, a gente não vai lá para multar ninguém. Tá? Canetar, mandar a canetada não, lá. Nenhum. Tá? Eu sempre falo então, nas minhas aberturas. Só para deixar bem claro isso. Nas minhas aberturas eu sempre falo, a intenção nossa em estar realizando uma auditoria na empresa não é em caçar não conformidades, em chegar e dar uma opinião própria, por exemplo, que o sistema está certo, está errado. Enfim, a ideia não é essa. A ideia que eu sempre coloco para os clientes onde eu estou auditando, eu estou ajudando a validar o sistema deles. Eu sempre falo que é como se fosse uma prova real. Lembra lá da escola? A gente fazia uma conta de multiplicação, depois fazia uma divisão, fazer o contrário para a gente chegar no resultado e fazer a conferência. A auditoria não deixa de ser isso. Eu falo principalmente o pessoal que está implementando o sistema, para passar pela primeira auditoria, eu falo, aproveitem os meus dias aqui, usem tudo que vocês puderem, porque o olhar que a gente vem de fora, um olhar terceiro que a gente tem do sistema, só serve para agregar para eles mesmo, não é para prejudicar em nenhum momento. Teve uma situação uma vez numa obra, num canteiro, fiz a abertura, conversei com o engenheiro, gente boa pra caramba, saímos do lado, tinha uma baia de areia, e a baia estava bufando, estava errado. Eu passei e perguntei para ele, e aí? Ele falou, nossa, Humberto, eu passo aqui todo dia e não reparei. Falei, tá vendo? A gente não tá aqui para atrapalhar, mas é uma coisa que você, o dia a dia teu, você não percebe, que é normal, você tem diversas coisas na cabeça para estar atuando, por isso que a gente está aqui para ajudar. Então não é para dar medo. Eu sempre falo isso, essa frase que eu falo, o pessoal fica meio receoso, que é o seguinte, agradeça seu auditor pela não conformidade. Exato. É estranho falar isso. Tá? Exatamente. Então, assim, quando não for um auditor te der não conformidade, agradeça ele. Tá? Por que de agradecer? Lá na norma, a gente pega o item 10.2, né, na 9001, agora a anexo CCL unificou isso. O 10.2 o que é? É não conformidade à ação corretiva. Está dentro do item de melhorias, no item 10, tá, gente? Então, se for identificado uma não conformidade, é porque essa não conformidade é para melhorar o seu processo. Não é para punir ninguém, não é para tirar emprego de ninguém. É uma oportunidade que o auditor identificou para você, igual o Humberto falou, algo que passava despercebido pela empresa, foi identificado como uma não conformidade. Ainda bem que registrou essa não conformidade. O problema é se tivesse esse problema, essa não conformidade não fosse tratada. Tá? Então, o objetivo da auditoria, a gente está falando de não conformidade, né, mas o objetivo da auditoria é ver algo que a gente tentar identificar lacunas no processo de gestão de qualidade ambiental, de saúde e segurança, seja lá qual sistema for, para evitar que problemas maiores aconteçam mais para frente. Tá? Exatamente. Imagina uma não conformidade no processo de produção que não é identificada em auditoria, que não é identificada no processo. Ela vai ser não conformidade durante 1 mês, 6 meses, 1 ano, e vai gerar retrabalho, vai gerar recall, vai gerar vários problemas se não for tratado. Tá? Então, por isso que eu falo, se o auditor identificou uma não conformidade, agradeça ele. Quer dizer que você identificou um problema e você vai tratar. O problema é quando a gente tem não conformidade e não trata. Tá? É o que eu falo, quando a gente está
tá meio gordinho, tá acima do peso, vamos falar assim, a não conformidade. Alguém tem que identificar pra gente. Ou a esposa joga na nossa cara, ó, você tá gordo, tá... Beleza. Você vai ficar por isso mesmo? Eu tenho uma cunhada que faz isso todo dia, cara. Então a ação é, ou você vai na academia, ou você vai fazer a dieta pra melhorar isso, tá? A não ser que você queira fechar os olhos e continue no conforme, tá? É mais ou menos isso. Não sei se vocês concordam comigo. Exatamente. Tá? Beleza. Tem um pessoal falando aqui algumas coisas. Tem algumas perguntas aqui. Vamos puxar algumas perguntas aqui que eu já recebi. Então, a Loren Marcelli, ela mandou aqui, ó. O maior medo da auditoria é perder a certificação. Hoje não temos conhecimento de como é perder uma certificação. Precisamos entender mais sobre como é. Ô, Loren, é o seguinte, eu vou falar da minha experiência, tem mais de 10 anos que eu trabalho em auditoria, com sistema de gestão. Eu nunca vi nenhuma empresa perder certificação. Só um minuto, Felipe. Só um minuto. A Loren, na verdade, é a Tamires da Vita. Ei, Tamires. Ela escreveu. Tamires morre de medo de perder esse certificado. Falei que Tamires, calma, não é assim não. Tá? Ela manda mensagem direto, Felipe, mas isso a gente pode perder certificado por causa dessa não conformidade? Calma, Tamires, não é bem assim que funcionam as coisas não, tá? Então eu falo, para a empresa perder uma certificação, a empresa tem que ter feito, não pode ter feito nada durante um ano, não tem controle nenhum, não tem treinamento nenhum, não tem nada, tá? Então é muito remoto perder essa certificação. Tem outros consultores, o Felipe, se ele puder compartilhar, se ele já viu algum cliente perder certificação, se quiser falar com a gente, eu não lembro. Eu nunca vi também, não. Já acontece auditoria de follow-up, o pessoal dá um tempo para a empresa poder tratar essa não conformidade numa auditoria externa, às vezes até na própria auditoria, mas perder a certificação, eu também nunca vi, não. Se alguém viu, por favor, fala aí pra gente. Eu já vi empresas desistirem de terem certificado, mas perder, porque teve muita não conformidade, eu nunca vi. Gera auditoria complementar, follow-up, por aí vai, mas perder eu nunca vi, tá? Exatamente. Então, se vocês mantêm um sistema rotina, se vocês têm uma equipe de qualidade, pode ter certeza, gente. Não conformidade comum ter, mas perder o certificado é muito complicado. E outra coisa, viu, gente? Não é porque... A Nath mandou aqui, ó. Já ouvi falar em uma empresa de organização de TI. Nath, eu nunca ouvi falar, não. Mas também não. Já que você já viu... o Felipe falou que também nunca viu nenhuma empresa perder, não. Tá? Não é comum, gente. Até vendo aqui, não é comum. Depois até que eu converso com a Natália aqui para ver. A Meire fala aqui outra coisa, Felipe. A forma que o auditor pede a documentação, às vezes de forma complicada. Realmente eu já escutei falar de auditores que eles chegam se dizendo dono da verdade, usam esse medo que a gente está questionando para todo mundo para mostrar um serviço, vamos dizer assim. Então, realmente, o cara chega, o cara não está aberto à conversação, ele chega e fala, eu que sei, tá certo ou tá errado. Isso não existe, gente. Isso é lógico. O problema aí, gente, não é a auditoria, é o auditor. Porque isso não existe. Isso não existe, até o pessoal que eu já auditei que está aqui sabe, eu trabalho, o Felipe também, até eu aprendi com ele, eu trabalho sempre com a norma aberta. Então, se gera alguma dúvida, então uma evidência, no qual eu falo assim, gente, não está correto e tal, o pessoal não entende, a gente abre a norma, a gente lê junto, a gente interpreta junto, porque tem alguns itens que realmente pode gerar essa dificuldade de entendimento. Mas, sim, existem auditores que falam, não, eu estou falando que é assim. Isso não pode ocorrer. Vocês podem até reclamar com o certificador. Uma coisa que eu sempre falo, gente, nas minhas auditorias internas, que eu recomendo aos clientes é o seguinte, igual o Humberto falou, eu audito com a norma aberta também. A minha base de informação documentada que eu tenho é a norma. A 9001, 14001, 45, depende do que eu estou auditando. Então, da mesma forma que eu estou consultando, se você tiver a dúvida durante a auditoria, consulte seu procedimento, abre na frente do auditor, aqui ó, deixa eu ler aqui que eu não lembro direito. Pode, numa boa, a gente faz isso com a norma. Vocês podem fazer isso também. Ninguém tem que saber procedimento de código salteado. Ninguém decora isso. Né? A gente não decora, às vezes, nem CPF, identidade da gente vai decorar procedimento de empresa. Não vai, gente. Pega o procedimento e olha. Tá? Em relação ao que o Humberto falou de auditor, que ele pede de forma confusa, né? Então tem muito auditor que pega a norma assim, ó. Vamos avaliar o item 6.2, objetivos da qualidade. A norma pede isso. Meu amigo, não é assim que você vai pedir. O que a empresa tem? Muitas vezes o auditado ele não tem conhecimento de requisitos normativos. Né?
Então, ele tem que saber explicar, fazer a pergunta dele de forma que, conforme a documentação, conforme os procedimentos internos do cliente. Né? Ele tem que estudar antes, entender o contexto da empresa para fazer isso depois. Exatamente. Tá? Então, não adianta você tentar ler requisito na frente do cliente. Não vai adiantar, né? Você não está auditando requisito, a gente está auditando processo, depois a gente pega os requisitos e incorpora a gente pega os processos, avalia e incorpora dentro dos requisitos depois da norma. Uma coisa que por exemplo, eu particularmente sempre faço, eu gosto sempre de começar a minha auditoria depois da reunião de abertura, sempre com alta direção, porque já faço a parte do contexto, tudo para eu entender o negócio. Contexto, porque, assim, beleza, eu sou engenheiro de formação, então eu tenho um know-how técnico pela minha formação, pela minha experiência de trabalho, beleza. Só que hoje o know-how que eu vou estar apresentando na empresa que eu estou auditando é em sistema de gestão. Quem tem conhece das particularidades, dos procedimentos, é a empresa. Então a gente tem que entender, conversar, sempre estar trocando essa ideia para a gente evidenciar e atender o requisito ou não. É como o Felipe falou, não adianta eu pegar a norma, vamos lá, a nota tal fala isso, isso aqui. Não, não é isso. A gente tem o know-how já da norma, a gente vai ver o que vocês da empresa, o que vocês fazem para adequar se está batendo ou não. Simplesmente assim, não adianta eu querer ler, não serve. O Felipe até comentou aqui, tem que entender do negócio para auditar. Exatamente. Tá? Mas acontece também, Felipe, que às vezes a gente vai auditar uma empresa que a gente nunca viu no mercado, nenhum ramo, um ramo totalmente diferente. Totalmente diferente. A gente tem que meio que ser... É lógico que o auditor tem que fazer... Bem flexível em relação a isso. O auditor tem que fazer, obviamente, aquela lição de casa anterior. Estudar um pouco antes, entrar no site da empresa, ver qual é o produto da empresa. Mas o know-how, o conhecimento é a empresa que tem, isso. Não adianta, o conhecimento que tem. Então, quando a gente não conhece a empresa, normalmente eu costumo começar analisando a parte do contexto da empresa e até conversar com a direção para ele me explicar o que é o negócio dele. Eu gosto de auditar a direção, fico pelo menos 1 hora lá para entender tudo certinho, porque daí você consegue ter um entendimento na hora que você descer para o campo, para o chão de fábrica, se for ver o operacional, você já entende como funciona. Beleza. Então vamos puxar algumas perguntas aqui, gente. Mandei. Então o Daniel está online aí, ele me perguntou, no dia que a gente publicou lá o post, ele me mandou em off, eu acho que ele não quis mandar no Instagram, não. Ele falou assim, você acredita que uma grande instituição pode manter um padrão 365 dias por ano? Eu acho que não consegue, não é que não consegue, ele deve, tá? Pelo seguinte, você imagina uma grande instituição, uma montadora que seja, que são grandes empresas, um dia ele não seguiu o padrão. Dá recalque depois. Então, um dia que ele não seguiu o padrão, o processo de qualidade dele vai todo por água abaixo, pode dar um prejuízo enorme para ele. Então, o seguir padrão tem que ser diariamente, todo dia, o tempo inteiro. Olha, ele está até rindo aí, ó. Ele comentou comigo que uma empresa que ele trabalhou, ele falou que lá tinha meio que uma equipe da gestão que era só para maquiar as coisas. Ah, tá. Perto da auditoria, já deixa tudo perto da auditoria, exatamente. Então o que acontece, gente? Eu sempre falo, a norma, qualquer norma de sistema de gestão, hoje no anexo SL está até mais flexível. Ele deixa você definir quais requisitos não são aplicáveis ao seu processo, tá? Então, se é não aplicável, não inventa. Fazer. Não inventa. Não inventa moda, né? Então, se é aplicável, ele tem alguma utilidade. Tá? Exatamente. E se você não está utilizando da forma correta, o problema não é o requisito da norma, é a forma que isso foi implementado dentro da empresa. Tá? Então, rever com o seu consultor, rever com o seu gestor da qualidade, rever com a autodireção. Porque, às vezes, a gente faz aquele formulário para mostrar, aquele formulário preenchido para mostrar para o auditor. Bonitinho. Aí você pergunta, para que você faz isso? Para que você faz isso? Ah, não sei. E mandar fazer. Exatamente. Tá? Então, se é feito dessa forma, gente, corta. Pode parar com isso. E seguindo a pergunta, o auditor vê, tá errado. E seguindo a pergunta dele, o que você falou, deve ser feito. Mas acontece que a gente trabalha com pessoas, ser humano é passivo de erro, tudo é passivo de erro. Por isso que é interessante você sempre estar revalidando tudo, fazendo as verificações necessárias, porque se alguma coisa já fugir da linha, você já consegue travar ali. Entendeu? Por isso a parte de liberação de serviço e tudo mais. Por isso que serve essa verificação. Não só na auditoria, gente. Na auditoria a gente vai lá, um terceiro, alguém de fora, vê lá, verifica, tudo mais. Mas esse é o dia a dia de vocês. O Monique mandou. Isso, às vezes a aplicação é errada. Torna-se mais um papel. Gente, papel, auditor, eu sou um cara que odeio papel.
Também não gosto. Né? Eu sempre falo nos meus treinamentos. Se você caçar em qualquer norma de sistema de gestão 3 palavrinhas, ó, 3, anotem, anotem. Vocês podem me cobrar depois. Todo sistema de gestão de qualidade tem isso. Todo não, né? Mas boa parte deles tem. Anotem. Papel, carimbo e assinatura. Se vocês acharem essas 3 palavras em qualquer norma de sistema de gestão, vocês podem me mandar aqui em print. Eu nunca vi. E não sei porque todo mundo tem. Tá? Virou padrão já. Toda empresa tem. Tem papel pra caramba, tem assinatura pra caramba e tem carimbo pra caramba. Não serve pra nada. Tá? A norma não pede. Quem inventou isso, foram vocês aí. Tá bom? Ó, o Evandro fala aqui, ó. O auditor sabe quando tem maquiagem. Cara, sabe? é lógico. A gente sabe quando tá sendo enganado, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Pelo menos eu, que nem o Felipe também. Não vou chegar e falar não sei o quê. Mas a gente sabe. E vocês não estão enganando a gente. Eu vou acabar lá, vou fazer um relatório, vou mandar para você, vou embora. O meu trabalho eu fiz muito bem. Fiz o que eu tinha que fazer, entreguei tudo mais. Vocês estão se enganando, porque depois essa maquiagem que vocês fizeram vai tornar um erro. Vai acontecer. Tem outra pergunta aqui que mandou no Instagram, a Nath Gaglioli. Ela mandou assim: as áreas têm medo da não conformidade. Acreditam que a autodireção vão julgá-los por isso. Então o problema é talvez você tenha que explicar para sua autodireção, para o seu gestor, o que é a não conformidade. Isso eu expliquei no começo. Gente, não conformidade não é uma punição. O auditor não está lá para punir ninguém. O auditor está lá para verificar um processo que não ficou legal ou que não está atendendo a norma e a gente tem que corrigir isso. Tá? Exatamente. Então quanto mais demorar para corrigir, é pior. Tá? Então, a gente fala o seguinte: quanto mais a conformidade foi identificada na auditoria, ainda bem que foi identificado. O problema é passar pela auditoria e não ser identificado na conformidade. Exatamente. Isso então, tem que ter entendimento. Isso tem que estar muito claro com a direção. Né? Não é pontuação, você está ruim. Quanto mais a conformidade você está ruim. É claro que está porque você não, vamos falar assim, você não está atendendo ao requisito, você esperava estar atendendo. Né? Mas tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Tratar a conformidade como uma ferramenta de melhoria. Tá? Deixa bem claro isso. O Felipe tinha perguntado aqui mais cedo sobre a auditoria remota. O Felipe, a gente fez algumas, cara. Tá? Então a gente sabe que passando essa onda aí do coronavírus, da Covid-19, a gente sabe que vai ser uma realidade daqui para frente, tá? Essas auditorias remotas. Mas, assim, falando por mim, tá? É algo que eu vou ter que me acostumar a fazer. Que eu gosto muito de estar junto com o cliente, de ver a documentação dele, de ver os processos dele, de conversar. Porque eu acho que a auditoria remota ela vai ter vai ser mais fria a auditoria do que já é, às vezes. Tá? Sim, com certeza. E eu acho também que as pessoas vão começar a esconder mais coisas também. Porque eu não estou lá. Né? Esse é o medo. Tem muita coisa que a gente vê no andar lá, estando junto, sim, conversando, e isso vai faltar. Mas é que nem o Felipe falou, é uma realidade. Infelizmente, não vai ter muito o que fazer. É uma realidade que a gente não tem como fugir disso. Tá? Eu particularmente gosto de auditoria presencial, mas a remota a gente sabe que é um caminho que não vai ter como voltar atrás. Mas se tiver possibilidade de ser presencial, eu prefiro, tá? Eu e o Humberto, o Felipe mandou as dificuldades que eu enfrentei. Eu fiz poucas, tá, Felipe? Eu acho que fiz umas 2 ou 3, tá? Mas assim, a gente vê tudo aqui, ó, cara a cara com o cliente, tá? Então, ele pegar o celular e filmar o processo dele durante o processo produtivo, beleza, mas não sei, cara. Eu sou meio a moda antiga. Eu entendo que vai ter que ser remoto, mas eu gosto de conversar com o cara, às vezes perguntar do time de futebol dele para quebrar o gelo, saber como é que foi o final de semana. Principalmente pessoal operacional. A gente sabe que você tem que tentar quebrar o gelo ao máximo para eles estarem tranquilos para conversar durante a auditoria. O nervosismo que eles ficam de, como diz, né, sofrer uma auditoria, pode causar um erro deles durante a auditoria. Então, é por isso que tem que ter essa... Eu não sei também, esse negócio de você ficar na frente de uma tela, de uma câmera, vendo uma filmagem, não sei também, enfim. Olha lá, a Tamires falou aqui também, ó. Peraí, a Tamires falou que a auditoria externa já tentaram remarcar remotamente, mas só documental. Obra disseram que fariam depois. Eu já tenho um cliente meu que eu vi também que ele está fazendo, parece que a certificadora vai fazer isso. Agora o mesmo vai ter que ser presencial.
Felipe? Oi? Tá aí? Oi. Oi. Oi, eu tô. Voltou? Voltou. Voltou? Beleza? Eu acho muito complicado. Tá falhando um pouquinho. Aí. Melhorou? Entendeu? Tá. Eu acho muito complicado auditar obras, principalmente lá onde a Tamires trabalha na Vita, que são obras grandes, né? A MRV, tem pessoal da MRV aí. Se eu rodar o canteiro, a gente às vezes gasta a manhã inteira para rodar o canteiro, né, Beto? Sim, a manhã toda. Praticamente a manhã toda. E mais a outra parte da manhã para olhar controle de rastreabilidade de Tá falhando. Tá falhando aí, Felipe. É só o Felipe ou o meu Voltou? também, gente? Eu acho que é o meu. É o teu? Muita live, Exatamente, Felipe. Muita live, cara. Tá caindo dos dois ou só do Felipe, gente? O meu melhorou? O Felipe. Põe no 4G, Felipe. O Wi-Fi daqui eu acho que... Melhorou? Ou tá falhando ainda? Aí, melhorou. Não, melhorou. Não tá, eu acho que agora estabilizou. Eu não lembro onde é que a gente tinha parado. Pera aí, eu acho que eu vou pro 4G. Pera aí. Tá falhando aí. Vou pro 4G, pera aí. O Brasil. O Brasil não tá preparado. Muita live. Oi, agora eu tô no 4G. Melhorou? Melhorou, agora sim. Então tá. Eu tava falando da parte de auditar a obra, que a gente leva um dia num canteiro, depois fazer a parte de rastreabilidade, leva a manhã toda praticamente, depois a parte de rastreabilidade, tudo, e que fazer isso remotamente realmente vai ser muito complicado. Vê essa parte aí até da internet falhar, por exemplo. Imagina. Exatamente. Pois é. Tá, então assim, não é errado, é possível, e pode fazer isso, o IAF já autorizou esse tipo de coisa, mas estou falando, Felipe, pessoal, eu prefiro fazer auditoria presencial. Apesar que em casa é muito mais confortável, né? A gente não precisa viajar, pegar horas e horas de ônibus, de avião e por aí vai. Dormir no aeroporto. Aeroporto tá bom, o problema é quando é rodoviária. Tá? Mas de boa, pra gente tem vida ruim não. Mas, Felipe, a gente vai estar, a GQ já está se adequando também, a gente vai estar fazendo essas remotas, até para poder atender nossos clientes. Hoje está com o Fica em Casa, não tem que fazer, então a gente vai estar atendendo eles. Vai ser caso a caso, tá? Então o cliente vai expor o caso deles, como tá, por exemplo, esse meu cliente. A gente vai fazer a auditoria remota agora de documentos, parte de escritório, porque a certificadora também vai fazer a obra depois, e ele escolheu fazer depois presencial a obra. Então, cada caso a gente vai tá estudando, tá? Beleza. Mais dúvidas aí, gente? Então, a respeito, a gente comentou mais cedo sobre o que... Não, pode falar. Tamires? Não, rapidinho, só a Tamires ouviu uma pergunta aqui que ela tinha falado, que é a parte de se é muito comum auditoria de follow-up. Isso acontece bastante. É comum? Olha, acontece muito? Como funciona? Eu já vi acontecer bastante, tá, Tamires? Normalmente, quando tem algum problema mais, por exemplo, falta de laudos estruturais de obra. No caso, a gente está falando com a Tamires porque ela trabalha com construtora, tá, gente? Em relação a isso. Ou a gente fala que é o seguinte, é deixar de atender um requisito por completo da norma, praticamente. Ou uma uniformidade bem crítica que o processo não está funcionando. Uma uniformidade sistêmica, vamos dizer. Uma uniformidade sistêmica.
Tá? Então, quando acontece isso, a certificação ela marca uma nova auditoria para ver se a tratativa e se aquilo foi sanado, né? Se foi executado e implementado de forma correta. Tá? Mas acontece com alguma frequência, sim. Tem um rapaz que perguntou sobre SGI aí também. Tá? O Cauã. O Cauã. O SGI, a gente fala que se tem duas normas já é SGI. Tá? Então, se tiver 9.001, 14.001, já é considerado SGI, já é integrado. Tá? Então, a forma, a gente vai falar de auditoria aqui, então a forma de auditar é a mesma. Tá? Então, só que aí cabe muito do auditor ele saber auditar, por exemplo, ele está olhando a parte de riscos, né? de análise de riscos e oportunidades. Na mesma hora que ele está auditando o risco de qualidade, a gente tem que saber, vai ter que auditar o risco de meio ambiente. E não vai em uma norma e depois volta na outra. Né? Então cabe muito da condução da auditoria. Da versatilidade do auditor de saber fazer isso de forma integrada. Tá? É bem mais difícil, tá? Mas a auditoria segue da forma normal que é de uma auditoria comum, de uma norma única. A gente tinha comentado também a respeito de quebrar o gelo, gente. Então, uma das coisas que eu faço bastante com meus clientes, e eu até falo para quem é auditor aí, gente, auditor, ele está lá como um prestador de serviço, tá? Tanto interno quanto externo. Ele não é autoridade, ele não é chefe de ninguém, não tem que mandar você fazer nada, tá? Então, às vezes o cliente, Felipe, vamos numa churrascaria hoje e tal, aí o cara te leva na churrascaria, fica 2 horas com você te enrolando, tá? Em auditoria, gente, normalmente eu falo assim, não, vamos num restaurantezinho, no PF ali da esquina, porque a gente tem que fazer a auditoria render, tá? E eu gosto também, se a empresa tiver refeitório, não, vamos estar junto com o pessoal todo. Senta no refeitório, conversa com todo mundo, até para você quebrar o gelo. Depois do almoço vai auditar quem? Fulano de tal. Então, senta lá, conversa com ele, conversa um pouquinho antes para eles te conhecerem, né? Igual o Felipe falou mais cedo aí, auditor é gente também. Exatamente, né? exatamente. Mas a gente tem que se comportar como gente, a gente tem que ser humano também. Tá? Uma coisa que eu falo bastante, né? Uma coisa que eu falo bastante, que acontece, e às vezes dá um medo no pessoal, principalmente na hora do campo, ou numa obra, ou numa indústria, o que for. Você vai auditar, tem 30 pessoas junto atrás da gente, a gente vai conversar com uma pessoa, fica as 30 pessoas, o chefe, 30 pessoas olhando para a pessoa. A pessoa treme, a pessoa não consegue responder. Não consegue de jeito nenhum. Ela entra num desespero. Você entra num apartamento, tá um pedreiro lá, tem 50 pessoas junto auditando. O cara vai ter medo mesmo. O cara não vai eu falo o seguinte, gente. Auditoria em obra, o número de capacete brancos é diretamente proporcional ao nervosismo de quem está sendo auditado. Exatamente. Tá? Então, quando a gente vai auditar, normalmente eu falo, que normalmente eles dão um capacete branco para o auditor, e mais alguém para me acompanhar, porque a norma, até a 1911 pede que tenha um acompanhante, um testemunha, né? Exatamente. O restante é engenheiro, mestre de obra, eu quero só um acompanhante junto comigo, tá? Então, normalmente eu peço isso, para o pessoal não travar, que a gente sabe que, principalmente o pessoal operacional, muitas vezes eles não têm um grau de instrução tão alto, às vezes o cara é só alfabetizado e tem vergonha de falar, então a gente tem que quebrar o gelo em relação a isso daí. Tá? Exatamente. Eu ia comentar mais uma coisa. Outra coisa, gente. Não tenta enganar o auditor. Tá? Não tenta. Não fez? Joga limpo. Gente, Felipe, não fiz, não entendi. Como é que a gente pode melhorar isso? Eu vou contar um caso aqui, e a pessoa que estava nesse caso está aqui na live, que eu já vi ela aqui. Eu não vou expor, tá? Mas ela vai rir aqui. Ela deve mandar risada daqui a pouco. Um dia eu fui auditar uma obra, e na hora que eu estava chegando para auditar o canteiro, eu vi que estava descarregando um caminhão de concreto na calçada. Tá? Ele estava concretando a calçada. Aí, beleza. Deixei, anotei lá. Chegou concreto de manhã do fornecedor tal. Aí, na hora que for auditar a documentação à tarde, os controles, eu pedi, deixa eu ver o recebimento, a evidência do recebimento do concreto que chegou de manhã. Só que como o pessoal acha que auditoria, no dia de auditoria para a empresa, todo mundo fica por conta do auditor. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada, meu amigo. Exatamente. É rotina normal. Se chegou o concreto, inspeciona o concreto, recebe o concreto, faz tudo. Tá? Então o que acontece? Na hora que eu pedi, lá eles tinham metodologia de bater um carimbo na nota fiscal, eu pedi, deixa eu ver a nota carimbada aí do recebimento do concreto da manhã. A menina olhou para mim, abriu, regalou o olho e trouxe.
tá? Trouxe a nota carimbada. Na hora que eu peguei a nota, eu passei o dedão em cima do carimbo. Tinha acabado de carimbar. Manchou meu dedo. Meu dedo ficou azul de carimbo. Eu olhei pra ela, fiz assim, ó, você carimbou agora? Ela não sabia onde enfiar a cara, tá? Então, assim, não tenta enganar o auditor. Se não fez, Felipe, não fiz, pronto. Não fiz, estava preocupado com alguma outra coisa da auditoria. Pois é, exatamente. Abre uma não conformidade, registra depois, análise de causa. Por que não se registra? A gente fica pensando, será que ele registra no recebimento ou deixa para registrar tudo no final da semana ou no final do dia? Então, a inspeção não está sendo real. Exatamente. Tá? Às vezes ele faz então, um bloquinho dele lá, faz um rascunho para depois fazer. Então, não... Que seja, tá? Mas nesse caso eu vi que não tinha recebimento. Né? Não tinha feito. Às vezes ela até fez a inspeção. Só que como o procedimento dela pede que tenha sido esse carimbo, esse recebimento no ato, então foi na conformidade, infelizmente. Fugiu do controle dele. Tem alguém perguntando aí, será que foi ela? Não, foi você não. Foi outra pessoa que tá na live. Mas acontece bastante mesmo, não adianta, gente. Acontece muito, é normal, mas não tente esconder não, porque, como eu falei, quem vai prejudicar depois são vocês. Não... É a empresa, exatamente. Tá? Não é a gente. Eu já vi muito que aconteceu, agora eu não lembro se... Enfim, assinatura, cara. Assinatura. Tinha que ter registro e assinatura. Aí você pega lá a assinatura do, sei lá, do cara que recebeu o treinamento, é uma, tudo igualzinho, chega depois e começa a ficar diferente. Eu falo, uai, o rapaz mudou a caligrafia inteirinha dele. Eu sei que não foi ele que assinou, mas enfim. Não, né? Formulário, a gente vê muito formulário, por exemplo, que o pessoal usa de fazer manutenção em máquina. Às vezes você pega o mês inteiro, 2 meses, 3 meses, tá com a mesma tinta de caneta, com a mesma intensidade da letra. Então a gente sabe que foi tudo preenchido um dia antes, gente. Um dia antes da auditoria. A gente como auditor não pode registrar como não conformidade, porque a gente tem a questão de fato e inferência. Tá? Se a gente vê a pessoa registrando, é uma não conformidade. Mas se ele me entregou preenchido, eu vou pensar comigo. Beleza, eu registro como conforme, mas realmente está fazendo gestão? Não é gestão. Você está preenchendo papel. Então é ruim para a empresa. Para o auditor, tanto faz, tanto fez se ele registrou na conformidade ou não. Ele vai embora, vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dormir numa boa. Exatamente, né? É bem assim mesmo. É bem assim mesmo. Você já pararam na auditoria por falta de segurança? Não, eu já me recusei a auditar uma obra que não tinha equipamento, não tinha um capacete para eu entrar. Então não tem capacete, eu não vou entrar. Eu já não quis subir também, porque tem uma coisa, viu, gente? Como o Felipe comentou, que o auditor não é a dona da verdade, nada, o auditor não é Deus também não. Não é porque ele chegou lá que ele pode subir numa laje, alguma coisa, sem equipamento de segurança. De jeito nenhum. Não pode, tá? Não pode. A gente tem que seguir o que determina os programas de saúde e segurança da empresa que a gente está entrando, tá? Então, se precisa ter, sei lá, um cinto de segurança, alguma coisa, um treinamento, e a gente não apresentar para vocês, a gente não pode subir. Então, já aconteceu disso de eu falar, não vou porque não tô treinado, não tô qualificado para poder fazer isso. E mesmo assim as pessoas insistem, não, vamos. Eu falei, não, gente, não posso ir. Mas parar uma auditoria, não. Já dei não conformidades, alguns pontos de atenção, mas parar uma auditoria não cheguei, não. Você já parou? Não, né? Só não foi por causa do capacete. Eu acredito. Eu não entrei na obra, até eles providenciaram o EPI para mim. Tá? Mas parar a auditoria, acho que não. A Tamires perguntou se a gente já deu conformidade em direção. Já. Esse ano eu dei conformidade numa direção. Vou te contar o caso, então, Tamires. Eu cheguei para auditar na empresa. Na hora que eu cheguei lá, bom dia, tudo bem? O cara olhou para mim, pois não? Assim, eu vim fazer auditoria, tô assim, ué, mas não era amanhã? Não, é hoje. Não comunicar. Ah, tá. O cara já regalou o olho. Primeiro, se fosse amanhã, o amanhã dele também não ia fazer diferença nenhuma. Eu perguntei, a fulana tá aí, que eu já conhecia, diretora da empresa. Ela tá na praia, ela e o marido dela. Eu tô assim, ué. E ela era responsável por responder no sistema de gestão. Além de alta direção. Além de ser alta direção, era o responsável. Entendi. Foi pra praia. Foi pra praia. Ah, se já tivesse auditoria remota. Como é que a gente vai fazer? Se tivesse auditoria remota, que beleza que ia ser. Tá, como é que a gente vai fazer? Aí o cara falou, como é que a gente vai fazer? Felipe, não sei. Eu vim pra auditar. Vou ficar 2 dias auditando aqui. Auditei, gerou muita não conformidade, acho que o relatório deu quase 20 não conformidades, não deu mais. E auditei, registrei lá não conformidade para direção. Cadê o comprometimento?
né? O cara jogou dinheiro fora, tá? Então, gastou bastante para tratar depois. Eu dei uma não conformidade de direção que o pessoal chamou para fazer uma auditoria uma quinta e sexta-feira, era obra também, se não me engano, era. Não teve participação de ninguém, porque foi de última hora, os diretores também não estavam, e a auditoria de certificação era na segunda. Aí gerou um monte de... Nossa, eu nem sei o que aconteceu, mas enfim, fui embora. Ali de lembrou um negócio aqui, ó, de segurança, cara, muito engraçado, né, mesmo? Uma vez uma obra, uma placa, rapaz, passou do lado aqui, ó. Sabe aquelas placas de forma de concreto? Tava auditando, tá tudo certinho, beleza, tava fechado e tal, só que acho que o rapaz mexeu na armação, a placa tava apoiada e veio, ó, puf, caiu no chão do lado, meu, assim, passou do lado. Eu já tomei gesso na cara, concreto espalhando na cara, isso eu já tomei algumas vezes, mas é normal, tá? Normal. E nisso, gente, acontecer esse tipo de coisa, assim, você não tem que brigar com o cliente, né? Veio gesso na minha cara. Gente, você tá na obra. Né? Você não tá numa cúpula de vidro, não, meu amigo. Você tá dentro do processo. Uma vez eu fui auditar uma empresa, aqui na região de Minas, tem uma cidade lá que chama Arcos. Lá tem muita fábrica de cal. Você entra na fábrica de cal, é tudo branco, cara. Tudo branco, 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 branco. É respirador, você tem que usar respirador, tudo. E eu nunca tinha ido nessa empresa. Aí a primeira vez que eu fui lá, aí eu auditei a parte da qualidade, eu li algumas coisas do comercial, eu falei, vamos lá para produção agora. O cara olhou para mim, ué, você vai lá na fábrica? Eu vou. Não, porque a gente é certificado aqui, tem uns 7 anos e nenhum auditor quis ir lá. Eu tô assim, ué. Ou seja, ele não tá auditando seu processo produtivo. Como é que os caras conseguiram evidência? Não, a gente traz os papéis todos aqui e passa para ele e ele põe no relatório. Assim. Aconteceu isso comigo não faz muito tempo, não. Aconteceu isso comigo não faz muito tempo, não. Eu recomendei, falei. E assim, já passou muito tempo mesmo. Os auditores de certificação, passou um monte de gente lá. Enfim. Tá, então, assim, tem auditores, tá, gente? Então, a gente tá contando o caso aqui, mas podem mandar mais perguntas aí, tá, pessoal? Como eu falei, auditor é gente, auditor tem que ser mais humano, eu vejo isso, a maioria dos auditores. Questão de restaurante, eu sempre prezo bastante por isso, a gente não receber agrado, receber presente, a gente na GQ, a gente não tem essa metodologia de ficar recebendo presente. É claro que se o cliente quiser te dar uma agenda, um caderno, uma caneta, isso a gente não considera presente, é uma lembrança do cliente, né, mas te dar uma cesta de café, um vinho, um negócio que a gente não costuma até recusar, tá? Depende do contexto também, tá, pessoal? Aqui em Minas, não sei se tem muita gente de Minas aí, o pessoal de Minas é bem receptivo. Muito Humberto Pontes foi fazer o treinamento, muito pão de queijo. Ano passado foi auditar um cliente que ele me entregou 2 litros de cachaça numa garrafa PET, pediu para levar para casa. Esses daí eu não vejo. Pois é. Como é que eu falo que não posso levar? Né? Então, não, esses aí são agrados. Aí é até aquele negócio que as pessoas... Pô, obrigado por você ter vindo aqui na empresa, obrigado por você ter me ajudado. Que nem eu falei, a gente começa uma auditoria, às vezes tem aquele, todo mundo com receio, a pessoa com a cara fechada e tal. Pô, chega no final da auditoria, o pessoal fica muito contente, porque tá todo mundo pesado, aquele clima pesado, sei lá, faz 2 meses, estão esperando a gente chegar lá. Aí chega lá, vai uma auditoria tranquila, tira-se as dúvidas, sabe? Ninguém fica... É o que eu sempre falo, a ideia é ninguém sair sem entender no final. E o cara quer te dar quer te dar uma garrafa de pinga, essas coisas, aí tudo bem. Não tá te só fazer uma observação, né? Aqui, o Ferenc Pro, ele escreveu assim, o auditor deve ter seu kit de EPI, não depender da disponibilidade da obra. Aconteceu comigo um caso uma vez... Depende. Porque é o seguinte, eu tinha uma vez eu fui uma auditoria dentro da Vale, né? Lá eles têm um rigor muito grande com essa parte de EPI. Eu fui com minha bota, minha botina, com CA, tudo certinho. Cheguei lá, Felipe, você não pode utilizar a sua, tem que ser uma específica que o cliente exige que tenha. Exatamente. O auditado teve que providenciar uma bota nova para mim, que era homologada pelo processo dele. Já aconteceu, então, eu entrei numa terno também, que é forno, a mesma coisa da Vale, eu não podia entrar com a minha bota, não podia entrar com o meu óculos, nada. Isso, então assim, eu sempre ando depois daquela situação, eu sempre ando com capacete, mais minha bota. Meu kit de EPI é esse. E o protetor auricular também, eu deixo sempre na mochila. Normalmente isso sempre fica na mochila também, tá?
Mas, assim, a empresa tem que dar infraestrutura, sim, para visitante. Independente se for auditor ou não. Vai que chega alguém para visitar uma obra, um cliente querendo conhecer a obra. Tem que ter a infraestrutura de visitante, sim. Tá? Isso faz parte até dos programas de segurança da empresa. Ela tem que garantir que a pessoa entra. Que nem o filho falou, se eu for ter todos os EPIs que o cliente pede, eu vou ter, sei lá, um uniforme corta-fogo, que eu vou no cliente no ano, entendeu? Então isso também... tem um cliente nosso que é no meio da floresta, eles fazem medição de árvores. Então, ele lá tem que usar aquela roupa de apicultor. Você vai, fica de abelha. Então, realmente, quem tem que providenciar isso é o cliente. A não ser que o cliente coloque, defina isso no planejamento, no plano de auditoria, né? Que o auditor deve vir com seus EPIs, ou a gente vai fornecer. Isso é bom que seja definido nos planos de auditoria. Exatamente. O Felipe perguntou aqui, os almoços longos e demorados, como lidar com isso? Felipe, eu corto, cara. Ó, vambora, tá na hora de ir embora, tô atrasado com o plano de auditoria, eu falo na tora. Tem vergonha de falar isso, não. Eu sempre no começo, eu sempre comento do plano, né? Que a gente faz um plano, que é uma agenda para se seguir horários. Então, quando eu tenho um plano, sempre falo, ó, a gente almoça longe, perto, precisa alterar alguma coisa, porque às vezes a gente tá num local afastado e realmente o almoço vai demorar um pouco. Então, eu não tenho um local para almoçar na empresa, tem que sair, então eu sempre falo, como que tá em relação ao plano? A gente tem que fazer uma alteração, como que é? Eu sempre tento acordar isso durante a auditoria com o cliente, se tiver que mudar alguma coisa, que às vezes é inevitável. Almoço eu corto na hora, cara. Deu horário, eu falo, gente, vamos embora. Não tem vergonha de falar, não. A Júlia Parentes mandou assim, ó, as manutenções do sistema de gestão, do sistema de qualidade ainda são muito falhas. Você diz em relação a quê, Júlia? As auditorias de manutenção ou a manutenção do próprio sistema? Você quer especificar melhor para a gente comentar isso? Lá vem a Júlia, vai soltar, você vai ver. É boa, ela comenta mesmo. Ô, Júlia, responde aí, enquanto isso vamos ver aqui, ó, do Matheus. Vocês acham que vale a pena fazer apelação a uma certificadora quando recebemos uma NC que veio da cabeça do auditor? Eu não acho que vale a pena, eu acho que vocês têm que fazer. É obrigatório, faça, não deixe passar não. Assim, gente, até uma recomendação, eu sempre falo isso com meus clientes. Quando vocês não concordarem com uma não conformidade de auditor certificadora, primeira coisa, a não conformidade já tem que ser consensual. O auditor e o auditado têm que concordar com a não conformidade. A reunião de encerramento ela tem que encerrar com ambas as partes concordando com as não conformidades. Se não chegar no consenso, vocês vão ter que argumentar ao máximo com o cliente se aquilo é uma conformidade ou não, e o cliente vai ter que te argumentar também. Tá? Exatamente. No caso de certificadora, que o Matheus falou, termo de pedir uma apelação para a certificadora. Antes disso, gente, na hora que o auditor registrar uma não conformidade para você, e você tiver dúvida se aquilo é uma não conformidade ou não, já falei isso para a Tamires lá da Vita, gente, abre a norma do lado do auditor, fala assim, me mostra não seja deselegante, não seja mal educado. Mas pode falar, o auditor, eu estou com dúvida, você podia me mostrar qual requisito normativo explica isso, onde pede para fazer isso? Porque muitas vezes o auditor registra a não conformidade da cabeça dele. Às vezes uma experiência que ele viveu há muitos anos no ramo de indústria, de empresa, ele leva aquilo como verdade única dele. Tá? Não é verdade única dele, é algo que ele utilizou como ferramenta que funcionava bem, mas não quer dizer que isso vai ser aplicado em qualquer tipo de empresa que ele trabalhe. Tá? Exatamente, não é para todos. Não, então o termo, ele tem que ser, se vocês não chegarem no consenso, tem que fazer com a certificadora sim. Até porque, Matheus, isso a certificadora eles têm que alinhar lá dentro com ele. Né? Eles têm que alinhar os conceitos internos. Tá? Então, se não é uma conformidade, eles têm que passar isso para todos os auditores depois. O Igor, e quando o cliente se recusa da não conformidade, depois da auditoria ter finalizado, com a devida reunião de fechamento e tudo mais? Vamos lá, Igor. Isso aí é o seguinte, cara. Eu falo que durante a auditoria, a gente, quando registra uma não conformidade, a gente tem que falar pelo menos 3 vezes com o auditado. No ato da auditoria, no ato do registro da não conformidade, fulano, isso é uma não conformidade. Tem que deixar bem claro. No final, na reunião reunião intermediária, no fechamento do dia, e na reunião de fechamento, de fechamento da auditoria por completo. Então, pelo menos 3 vezes a gente tem que falar. E registrar no relatório. Mas falado, né, pra gente, o cliente estar ciente, tem que falar pelo menos 3 vezes. No ato, na reunião de fechamento do dia e na reunião de fechamento da auditoria. Se até então ele não falar nada, não vier depois,
Você tem que ter, não, eu registrei para você, eu falei em 3 momentos, quem Isso. participou viu, entendeu o que que era. Isso. Não E da tem como mesma ele... forma, que você teve o jogo de que você teve argumento de registrar isso no momento, você tem que falar com ele também. Tá? O Felipe mandou mais uma aqui. Tem um auditor que confunde descrições de conformidade com evidência objetiva, né? Isso Tem aí. bastante. Acontece muito. Eu uso uma ferramentinha aqui que a gente chama o fato, evidência e... Como é que é? Depois eu mando para vocês. Eu posto lá no Instagram da GQ. Eu esqueci de cabeça aqui. Tá? Fato, evidência e feca. Depois eu mando lá para vocês. Vocês vão ver. É uma ferramentinha que eu uso que não tem erro, não. Fé, não é? Fato, evidência e... Fato... vamos quebrar a cabeça, não. Depois a gente manda certinho lá no Instagram. Vocês vão ver. A Monique falou. E feca, isso, muito bem, Monique. Isso. Monique, cara, é o fé ou feca, tá? O fé é o fato, evidência, atribuição, ou pode utilizar o feca, que é o fato, evidência, contrariedade e atribuição. Isso. Olha lá, a Monique tá dando aula pra gente. Parabéns, Monique. Olha lá, brilhou. Fato, evidência, contrariedade. Isso aí. Muito bom. Isso aí, beleza. É isso aí mesmo. Show, Monique. Muito bom. Obrigado por ter lembrado. Já, a gente esquece as coisas. Que horas são? Pessoal, mais perguntas aí? Nós estamos de boa aqui. A ideia, gente, é que, ó, a Letícia também tá falando. É que a gente falou, a ideia aqui, acho que todo mundo já... Não sei se foi eu ou o Humberto que caiu agora. Humberto? Ou eu? Acho que o Humberto caiu, não foi? Ih, Humberto.